Graças a Deus. Ô glória, meio descabelado, meio despenteado, mas vamos lá. Compartilhar algo com a igreja hoje. Muito necessário e muito eficaz, né? Que o Espírito de Deus me instruiu, ainda agora há pouco, a estar compartilhando essa passagem. E é um ensino muito importante, irmãos, principalmente para quem é pastor e para quem é pregador, né? Pregadores e pregadoras, para aqueles que estão de fora. Eu falo da região de Sorocaba. Sorocaba, graças a Deus por isso, Sorocaba, ele é um celeiro de pregador. Graças a Deus, nós temos aqui muitos pregadores, nós temos aqui muitas pregadoras, paz do Senhor, pastora Cristina. Eu quero dar um recado muito rápido, tá? Pastora Cristina, fique aí com a gente. Eu quero dar um recado muito rápido, principalmente para quem é pastor e para quem é pregador e para outros ministros, né? Ministro de louvor, para liderança, tá? É algo muito importante, irmãos, que por falta de observância, visto que a palavra de Deus nos fala e eu vou replicar, nós estamos tendo alguns prejuízos muito sérios na obra de Deus. Nós temos alguns escândalos muito sérios, nós estamos tendo algumas percas, algumas baixas no nosso exército, né? Muito séria mesmo. E eu quero deixar aqui o texto, eu quero falar direcionado a quem é ministro, quer seja ministro de louvor, ministro da palavra, pregador, tá? Eu quero falar isso. Fernanda Silva, oi, cheguei, graças a Deus. Acompanhe comigo esse texto bíblico, primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim, olha: mas rejeita as fábulas profanas. Se você puder me dar um feedback aí, pastora Cristina, de como que está o áudio, eu agradeço. Versículo 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, sendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha o versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Queridos, eu vou dar um recado hoje duro, para mim que sou pastor, para os pastores que me acompanham, e um recado duro também para pregadores, pregadoras, tá? Então, se você tiver um amigo que é pastor, marca ele aí, que esse recado vai ser muito útil para ele. Pode não concordar, tá? Pode discordar, mas marca aí seu amigo que é pastor, seu amigo que é obreiro, marca ele aí seu amigo que é cantor, que é um pregador, que de repente não tem uma função eclesiástica, mas é um pregador, né? E eu quero entrar aqui, ser muito rápido, muito certeiro e objetivo. Sorocaba é uma cidade que, graças a Deus, né, o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos abençoou a nossa cidade com muitos pregadores. Pregadores e pregadoras nós temos aqui para a glória de Deus. Nós temos muitos cantores, nós temos muitos ministros da palavra, ministros de dança, né? Nós temos aí ministros de louvor, uma coisa muito linda o que Deus fez. Só que o que é que eu quero falar isso? Esses ministros que nós temos aqui, se não tomarem cuidado, eles irão tombar, eles irão cair. E quando eu falo esse cair aqui, não é cair na questão de se desviar do evangelho, não. Isso também é um risco, mas é o cair, né, do trilho e da direção certa. É o cair de deixar de desobedecer o pastor, de começar a entrar num caminho de desobediência. E também um recado vai para os pastores que não cuidam desses jovens pregadores. Pregadores que começam, pastora Cristina, com um potencial gigantesco, né? E pregando, só que tem um pastor que não cuida dele e deixa ele à vontade, fazer o que ele quer, ir onde ele quer. E ele está empolgado, o menino quer pregar, o menino quer viver na itinerância, que é bom. Só que o pastor, às vezes, por falta de sabedoria, acaba deixando esses jovens pregadores fazer o que eles querem, como se não tivesse um pastor. E quando a gente vê 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos,
aquele pregador que era uma bênção e tinha tudo para se tornar uma grande referência, irmãos, acaba gerando algum escândalo, acaba desanimando, acaba alguns até mesmo desviando, porque tomou alguma pancada, porque tomou alguma situação que atravessou ele e ele não soube lidar. E aí entra a culpa do pregador, mas entra também a culpa do pastor desse pregador, que não soube lidar com ele, que não soube dizer não para ele, que não soube falar: olha meu filho, hoje você não vai no convite, hoje você não vai pregar, olha meu filho, tem lugares aí que eu não vou deixar você pregar. Isso é responsabilidade do pastor. E quando o pastor falha com isso em relação ao seu jovem pregador, ao seu jovem cantor, né, ao seu jovem ministro de dança, geralmente as mulheres, né? Quando ele falha com isso, irmãos, esse pregador jovem, ele está sob uma grande probabilidade, um grande risco de ele dar errado. E aí, quando eu falo de dar errado, não é que ele vai desviar, não. Mas às vezes ele está no ministério, onde vai potencializar todo o dom, vai potencializar o chamado dele. E aí, quando o pastor não lida com isso de maneira sábia, irmão, a gente vai ver um pregador que vai ficar 2 meses numa igreja, sai. Aí fica 1 mês em outra igreja, sai. Aí fica 3 meses em outra igreja, sai. Aí fica um tempo sem igreja nenhuma e ele nunca consegue criar raiz em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque no começo do ministério dele, o pastor não soube dizer não para ele, não teve coragem de dizer não para ele. Daí a gente cria um jovem pregador irresponsável, a gente cria um jovem cantor irresponsável, né? A gente cria um jovem ministro, em qualquer área que ele for ministrar, irresponsável, que não consegue lidar com o não. Aí ele sai daí, vamos usar um exemplo, ele sai da igreja A, porque o pastor disse não para ele. Ou então o pastor sempre disse sim. Aí no dia que o pastor disse não, ele sai. Aí ele vai para a igreja B. Aí chega na igreja B, enquanto o pastor da igreja B que recebeu ele, logo no começo tudo é maravilha. Enquanto esse pastor da igreja B vai estar falando sim para ele fica ali. No dia que o pastor da igreja B falar não para ele sai e vai para a igreja C. E aí entra nesse ciclo. E eu quero aqui falar para vocês, para finalizar, o meu primeiro convite que eu recebi para ministrar, pastor Alessandro Aparecido, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no Jardim Esther, no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Eu recebi um convite para pregar na Igreja Batista Renovada desse bairro, numa tarde da bênção. E eu cheguei todo empolgado para o meu pastor e falei: pastor, eu recebi um convite para pregar na igreja. Era a primeira pregação, imagina, eu estava empolgado, tinha acabado de começar a pregar. O meu pastor falou para mim assim: ó, você não vai, meu filho. Meu irmão, aquilo foi terrível para mim. Mas depois eu fui entendendo, porque todo dia que eu chegava no culto, o meu pastor Alessandro Aparecido e o presbítero Marcelo, eles estavam de joelho orando pela minha vida. E eles falavam: Deus abençoa o novo convertido, o nosso irmão cooperador Valdinei. Todos os dias que eu chegava na igreja, aqueles 2 homens estavam orando pela minha vida. Na consagração de sábado, as irmãs do círculo de oração, irmã Mima, irmã Elisete, irmã Maria das Neves, elas estavam: Deus abençoa o cooperador Valdinei. E eles estavam orando. Então aquele não que o pastor disse para mim, fez com que, primeiro, abaixasse a minha bola, a minha emoção. Porque às vezes a gente começa no ministério como pregador, a gente fica emocionado, vê Deus usando na profecia, vê os testemunhos chegando, e isso emociona o jovem pregador. E não é errado, a maturidade dele está pouca ainda, ele vai se emocionar, é natural que se emocione. Só que por trás desse jovem pregador, se não tiver um pastor maduro, que entende o potencial desse jovem pregador, e vai começar a lapidar ele, para ele poder alcançar tudo que Deus tem para ele lá na frente, esse jovem pregador vai ser dominado pela emoção. E se ele for dominado pela emoção, ele não vai muito longe. E a culpa vai ser dele, do jovem pregador, mas também do pastor, que não soube cuidar desse jovem pregador. E eu me recordo, o pastor, ele orava por mim. Ele orava. Agora, diga aqui para mim, se eu fosse um jovem pregador que desse dor de cabeça, que desse trabalho, que fosse sem ser abençoado pelo meu pastor, amigo, ele não ia ter a alegria em investir em mim. E ele investiu, irmão. Ele investiu em mim. Então, você, jovem pregador, aprenda a honrar o teu pastor.
Aprenda a não ir em um lugar que teu pastor disse para você não ir. Você que é cantora, você que é cantor, que é pregador, se teu pastor falou não vai, não vá, meu amigo. Se teu pastor falou, meu amigo, eu quero você aqui na igreja. Quantas vezes o meu pastor fazia isso comigo? Não precisava de mim naquele domingo. A igreja estava lotada, tinha um monte de obreiro. Só que ele chegava, não, Valdir, eu quero que você fique na igreja. E eu ficava e nem oportunidade nem para orar ele não me dava. Só que ali ele estava me provando, me testando para ver a minha fidelidade. E eu acatava, às vezes bravo, virado, mas acatava. O resultado foi que esse pastor investiu em mim. Ele investiu em mim como pai, ele me ensinou a ser pai, me ensinou a ser marido, me ensinou a ser obreiro. E hoje eu devo a Deus e a esse pastor Alessandro Aparecido, presbítero Marcelo. Mas eu quero deixar aqui um recado para todos aqueles que ministram. Você que é cantor, que é cantora, não saia se o teu pastor falou para você não sair. Ah, o homem não vai barrar meu ministério. Cuidado. Cuidado para o diabo não estar usando pessoas para inflar teu ego, para inflar tuas emoções e dizer, ah, o homem quer barrar teu ministério. Meu amigo, chega aqui mais perto, deixa eu te contar um segredo. Se o teu ministério é dado por Deus, homem nenhum consegue barrar. Agora, se o teu ministério é de homens, aí os homens vão conseguir barrar. Só barra ministério, um homem só consegue barrar teu ministério se teu ministério for dado por homens. Agora, se teu ministério for por Deus, os homens não conseguirão barrar o teu ministério, entenda isso. Então você que canta, você que tem um ministério de itinerância, você que ministra dança, você que é cantora, pastora, meu amigo, se teu pastor falou para não ir, não vá. Porque se você desonra a tua liderança, você está desonrando a Deus, entenda isso. Porque foi Deus que constituiu essa liderança sobre a tua vida. E se você desonra ela, você está violando princípios bíblicos. Você está violando a palavra de Deus. E automaticamente você está desrespeitando a Cristo, que é o cabeça da igreja e que constituiu o teu pastor como pastor sobre a tua vida. E agora o meu recado vai para os pastores e pastoras. Cuidado. Cuidado para quê? Que você fica com medo de dizer não para o cantor, para a cantora, para ele não sair do ministério. Você fica com medo de dizer não para esse pregador que está começando agora e que Deus está usando. É coisa linda a gente ver, né? O menino está buscando, orando no monte, jejuando, e Deus está usando, é coisa maravilhosa. E aí, às vezes o pastor fica receoso de dizer não, e o menino fica triste, fica abatido. Vai ser melhor você dizer não para ele agora, tá? E você formar um obreiro de responsabilidade, do que você ficar com medo de dizer não, mesmo sabendo o que tem que dizer, e daqui a pouco esse obreiro fica aquele obreiro que pula de igreja em igreja, um mês em cada igreja. E nada contra, entenda isso, eu não tenho nada contra quem faz isso. Só que é o seguinte, esse obreiro ele poderia render muito mais, irmãos. Ele poderia render muito mais na obra de Deus, no reino de Deus. Só que porque alguém no começo não disse não para ele, agora ele não consegue encarar o não de ninguém. Todo pastor que vai dizer não para ele, o que é que ele fala? Vai pegar sua maletinha, né? Eu sou da época que os obreiros usavam a maletinha. Pega a maletinha e vai para outra igreja. Porque ele não consegue encarar um não. Ele não consegue que alguém diga não para ele, porque ele acha que está brecando o ministério dele. E aqui escute todos agora, pastores, cantores, pregadores, jovens e velhos. O meu ministério é dado para servir a igreja. O teu ministério é dado para servir a igreja. Então, se o nosso ministério não está servindo a igreja, ele não tem utilidade. Então, hoje eu pastoreio uma igreja, mas o meu ministério é para servir a igreja. Hoje eu pastoreio obreiros, e eu deixo bem claro para os obreiros aqui, o ministério de vocês é para servir essa igreja. Aqui tem presbíteros, tem pastoras, aqui tem candidatas a missionárias aqui na igreja, tem cooperadores, mas eles têm que entender isso, que o ministério deles, Deus o deu, o Espírito Santo deu esse ministério para eles, para servir essa igreja, não é para servir a eles. Então a gente precisa discipular os nossos futuros pastores, os nossos futuros pregadores, para que eles entendam que o ministério não é deles, o ministério é da igreja, que o Espírito Santo deu para eles para servir a igreja. Porque às vezes a gente vê uns profetas enviados pelo Satanás, que vai chegar, o homem está barrando o teu ministério. Está barrando coisa nenhuma, irmão, não tem como. O homem está barrando o teu ministério, vou te tirar de lá, vou te colocar em um lugar que vai te honrar. Cuidado com essas profecias. Cuidado, senão daqui a pouco você se rebela contra o teu pastor. E quando você se rebela contra o teu pastor, meu amigo, a tua vida nunca mais vai ser a mesma.
Aí você fala, pastor, Valdinei, mas meu pastor está sem visão. Ora a Deus para Deus abrir a visão dele. Valdinei, mas meu pastor não deixa eu pregar. Ora a Deus para que Deus constranja ele a deixar você pregar. Mas nunca se rebele. Nunca. Se teu pastor disse, não, olha, você não vai pregar hoje. Aqui na nossa igreja os irmãos sabem. Tem lugares, irmãos, que eu não deixo os meus obreiros pregar. Fala, irmão, não, nesse ministério vocês não vão pregar. Tem lugar que eu não deixo eles, e eles já entenderam. Eu explico tudo certinho, mas tem lugares que eu não deixo, e eles entenderam. Então, pastor e pastora, né, pastora Cristina aí, você precisa entender isso, que o seu obreiro, a sua obreira, o cantor que congrega com você, a cantora, esse jovem que começou a ministrar, dirigir culto, né, que está todo empolgado, não é que você vai sempre dizer não para ele, não é isso. Que você vai treinar ele, você é o responsável, você é o pai na fé dele, você é a mãe na fé dele. E você vai dar conta diante de Deus por esse obreiro, você vai dar conta diante de Deus por esse cantor, por essa jovem. E você precisa ensinar ele, você precisa dizer para ele que nem em todo lugar ele vai ir. Você precisa dizer para ele que nem todo convite ele vai atender. Você precisa entender, deixar claro para ele o que Paulo deixou claro para Timóteo. O que Paulo deixou claro para Timóteo. Paulo e Timóteo são duas gerações diferentes. São duas gerações diferentes. E Paulo vai discipular Timóteo e Timóteo vai aprender. E agora eu quero, para finalizar, pegar os exemplos aqui do Brasil que tem acontecido. A live está pouca gente aqui. Vamos lá. Sem denigrir ninguém, sem falar mal de ninguém. Mas vamos pegar o exemplo primeiro daquele jovem que começou no Raul Gil. Vocês lembram dele, né? Muito famoso, inclusive ele é de Sorocaba. O J.A. O menino cantava que era um benção, não era isso? Viajou o Brasil inteiro, ficou famoso, ganhou muito dinheiro. Só que era uma criança. Ele não tinha estrutura emocional para lidar com o peso da responsabilidade que colocaram sobre ele. E aí onde entra eu e você, pastor, que entender que o nosso jovem pregador, o nosso jovem cantor, a nossa jovem cantora, ele está começando, ele não tem uma maturidade ainda para lidar. Então vai ter hora que você vai ter que entrar na frente e dizer, meu filho, você não vai. Meu filho, você não vai hoje, meu filho, você não vai nessa igreja. Olha, a gente tem uma certa experiência. Então a gente sabe que tem lugar que não honra um homem de Deus, que não honra uma mulher de Deus. A gente sabe que tem lugar que é um povo às vezes incrédulo, é um povo que tem umas certas complicações. Então a gente precisa resguardar esses nossos discipulandos que nós estamos treinando, que são homens e mulheres que têm um potencial gigante. Mas se a gente, pastor, pai, mãe na fé, não cuidar deles, irmão, vai ter consequências catastróficas. Olha o que aconteceu com o J.A. A culpa é só do J.A.? Não, a culpa é de todos esses pastores que eram pastores dele, que só queriam sugar do menino. Era uma criança, aquele menino começou como criança. Só queriam sugar o dom dele, queriam sugar o potencial e a influência. E depois jogaram e hoje aconteceu o que aconteceu, que eu não quero entrar no mérito aqui. Então, você, pastor, precisa cuidar desse jovem pregador, porque senão daqui a pouco ele começa a receber convite para pregar aqui, aqui, lá, e é maravilhoso. Só que essas pessoas que estão convidando eles não vão cuidar dele. Quando ele estiver num processo dolorido, quem vai ter que cuidar é você. Então, quando a bucha vai estourar no seu colo. Então, antes que a bucha estoure, já evite. Minha mãe dizia, é melhor evitar do que remediar. E você, jovem pregador, entenda isso, que quando o chicote estralar para o teu lado, não é o pessoal que está te convidando que vai vir te socorrer, é o teu pastor. Então você tem que respeitar e honrar ele, tá? Você tem que respeitar e honrar ele. E vai ter um momento, escute isso, vai ter um momento que o negócio fica estreito, para todo pregador, para todo pastor. Então a gente precisa saber honrar. Teve outro caso famoso aí, como é o nome dele? Jessé Aguiar. Jessé Aguiar era um jovem, irmãos, um jovem, um garoto, um potencial gigantesco, um potencial maravilhoso. O menino era uma bênção. Só que o que é que aconteceu? Começaram só a sugar, é igual chiclete, né? Masca, 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 e quando não tem mais açúcar, descarta. Então, era um menino de um potencial gigantesco. E qual é o resultado do Jessé Aguiar hoje? Todo mundo sabe aonde a situação que ele está. A situação que ele está. Por quê? Porque de repente o pastor dele não quis cuidar, não quis dizer não. Os outros pastores só quis a influência dele, só quiseram o potencial dele. E hoje a gente vê tanto J.A. como Jessé Aguiar
que eram meninos com potencial gigantesco, que poderia render muito mais na obra e no reino de Deus, estão hoje na condição que estão, porque os pastores locais dele foram irresponsáveis, e os pastores que convidaram esses aí, nem falam nada, né? Só sugaram e sugaram. Teve uma outra situação de uma jovem, que eu não vou lembrar o nome, que estava dentro de um carro fumando maconha, que hoje falou que não ia cantar mais no gospel. E tantos outros, irmãos, e tantos outros, tá? Que começaram, mas devido à negligência de seus pastores, aí também a negligência do pai, da mãe, hoje estão aí desviados, e o pior de tudo, eles são influência para os nossos jovens. Eles são influência para os nossos jovens. Os jovens que estão na igreja vão olhar para o JA, para o GC Aguiar e vão, pode, não tem problema, pode ser assim, pode seguir o caminho deles. Então nós, hoje o recado que eu deixo é para pastor e para os ministros, para pastor que pastoreia, para você que é jovem pregador, para você que de alguma forma ministra algo dentro do reino de Deus. Pastor, não seja irresponsável, não tenha medo de dizer não, não seja aquele cara também que é controlador, logicamente, né? Que tem gente que é ciumento, que não quer deixar o obreiro crescer, não seja, mas tenha sabedoria de Deus, para você explorar todo o potencial que esse jovem tem. Tenha sabedoria de Deus dentro das Sagradas Escrituras, para que você olhe e veja, opa, esse cara vai ser um pregador poderoso, grande na terra, mas agora eu preciso cuidar dele, eu preciso restringir ele de ir em alguns lugares, eu preciso dizer não. Eu já disse não para o obreiro de propósito, não tinha motivo nenhum, eu só disse não para provar ele. Eu falei, meu querido, olha, eu preciso de você aqui, tá? Eu preciso de você aqui. Tá? Eu não quero que você vá lá só para provar se ele é um obreiro fiel ou se não, ou se era um obreiro que estava refém do dom, porque tem gente que está refém do dom, tá? E você, pastor, não pode deixar que esse obreiro se perca. Você não pode deixar que esse obreiro seja dominado pelas emoções dele, a ponto de ele achar que o ministério dele é o único na terra. Você é responsável por isso. E aí nós vamos mais para aqueles que são pais, que têm filhos crentes, filhos que são cantores, filhos que são pregadores. Isso aqui vale para a gente. Daí nós somos pastores duas vezes, que é pastor na igreja e pastor em casa. Você que é mãe, tome muito cuidado com seu filho que ministra, com seu filho que louva, que canta, porque a investida do diabo é muito pesada sobre a vida dele. Você precisa cuidar dizendo, não filho, ou você não vai, ou quando ele vai junto, cuida, vê o lugar onde ele está indo, vê o povo que ele está caminhando, andando junto, porque senão todo esse potencial dele pode morrer agora, tá? E a responsabilidade é minha como pastor, a responsabilidade é sua como pastor, e você que é ministro, você que é um jovem pregador que está iniciando no ministério, tome muito cuidado, porque certa feita, Deus estava no céu. Tem um livro na Bíblia, né? Uma passagem, livro dos reis, primeiro ou segundo, se não me falha a memória. E de repente o Todo-Poderoso pergunta, como que eu vou persuadir Acabe? Aí a Bíblia diz que sai um espírito de engano e fala, olha, eu irei e serei um espírito de engano na boca dos profetas de Acabe. E isso aconteceu, só que escute, aqueles profetas achavam que a profecia era de Deus, mas era uma profecia de um espírito de engano, porque eram homens que estavam dependentes do dom de profecia. Aqueles homens, para comer, eles tinham que profetizar para Acabe, para se vestir, andar bem, para sentar na mesa do rei, eles tinham que liberar a profecia. Então o espírito de engano se aproveitou dessa vulnerabilidade nas emoções deles, para quê? Para entrar e tomar conta. Então toma cuidado, jovem, toma cuidado, cantor, cantora, para de repente o diabo não tomar a boca aí e liberar uma profecia de engano sobre a tua vida, dizendo, o homem está barrando teu ministério, né? O homem está travando teu ministério. Cuidado, porque pode ser de Deus. Escute o que eu vou falar, se teu ministério é de Deus, homens não travam. Deus vai dar direção, mas deixa Deus direcionar. Agora, se o teu ministério for de homens, meu amigo, aí os homens vão travar mesmo, porque foram homens que te deram. Então tome muito cuidado, para que essas falsas profecias não venham inflar o teu ego, e depois você se vê num beco sem saída sozinho, porque você não honrou teu pastor, aí agora você decidiu sair por aí fazendo o que bem entender, e quando o negócio estreitou, nenhum dos pastores que você saiu pregando foi lá te socorrer. Porque não vão, porque eles têm as igrejas deles locais, eles não vão te socorrer, não tem como, não é porque eles são ruins, é porque não tem como. Então você precisa honrar o teu pastor local. Eu conheço muita gente, irmãos,
que viveu exatamente isso que eu estou te falando. Eu citei o exemplo aqui do JA, do Gessé Aguiar, mas tem pessoas que eu conheço aqui em Sorocaba que viveram isso. Que achou que o pastor dele estava brecando o ministério dele e saiu. Hoje, família está destruída. Ministério dele que poderia ir muito mais além não foi, porque deu ouvido à falsa profecia. Então que não seja eu esse, que não seja você esse. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Eu finalizo aqui, tá? Eu finalizo isso. Timóteo teve um ministério de excelência porque entendeu o que Paulo tinha para ele. E eu quero que você tenha um ministério de excelência. Eu quero que você tenha um ministério de excelência, tá? E você, meu amigo pastor, minha amiga pastora, vamos cuidar deles. Eles precisam do nosso cuidado. Eles precisam do nosso não. Eles precisam que a gente diga não para ele às vezes, tá? Nós não vamos brecar. Nós não vamos travar. Não, nós não vamos fazer isso. Mas nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar. Amém? Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o teu Espírito conduza nós, como ministro, como pastores, para orientar, para discipular cada um dos nossos jovens, dos nossos iniciantes, pregadores, cantoras, Senhor. Meu Deus, eu oro também para que o teu Espírito sensibilize o coração desses jovens ministros, desses cantores e cantoras, meu Deus, para que eles entendam, meu Deus, que o não é, meu Deus, para pará-los, para brecá-los, mas é para cuidá-los deles e para proteger, para livrar eles de quedas futuras e para que futuramente os seus ministérios venham ser muito mais prósperos e fecundos. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meu amigo, amém, minha amiga, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu finalizo aqui para a glória de Deus. Forte abraço do pastor Valdinei. Deus abençoe.